Balanço Geral Voltamos com a bancada Piauí ao vivo para todo o estado e agradecendo a sua audiência, já mostrando o nosso entrevistado, deputado estadual Merlong Solano. Rapidamente, deputado, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde. Aí todo mundo dizendo, olha, o deputado Merlong vai ser o gerentão, aqui é o... Tá na imprensa aí. Tá na imprensa, entendeu? E aí um gerentão, quer dizer, seria uma espécie de gerente, assim, geral, uma visão mais macro do estado. E outros, como o Feitosa Costa, aposta na parte da educação. E aí? Não, acho... Como ex-secretário de Planejamento, eu gosto de olhar para o geral mesmo. Pronto, gerente, tá aí, confirmado. Mas daí a ser o gerentão, aí tem uma distância. Mas olha, o gerentão, muita gente avalia como pejorativo. Não é, não é pejorativo. Hein? Gerentão não é o governador, não? É quem nomeia o gerentão. Não, é quem nomeia. Quem nomeia o gerentão. Vai ser o gerentão da Secretaria de Educação. O nosso governador tem um perfil daquele que procura acompanhar de perto todas as áreas. Ele chega cedo no Karnak, sai tarde e recebe os secretários com muita frequência, de modo que não acredito que vai existir no governo uma figura de uma espécie de primeiro secretário, não, viu? Deputado Merlong, ontem nós exibimos uma entrevista do deputado Robert em relação àquele projeto relativo aos auditores fiscais, que tramita na Assembleia. E aí ele disse que houve um movimento do governador eleito do PT para evitar que esse projeto fosse votado, apreciado pela Assembleia. Como é que o senhor avalia as declarações do deputado? Aí, gravado, você botar. Eu ouvi. Tá gravado aí, tá? Já foi separado pela produção? O Robert de ontem. Tá ok? Vamos acompanhar, aí o deputado Merlong comenta em seguida, veja. Hoje é um dia muito triste para o parlamento do Piauí. Talvez eu nunca vi um dia tão triste para o parlamento. Há umas semanas atrás, 23 deputados votaram a favor dessa PEC e hoje uma parte desses deputados não comparece à Assembleia justamente a pedido do futuro governador. Eu acho que se na eleição passada funcionou o Bolsa Família para eleger o Hélio e a Dilma, agora deve estar funcionando o Bolsa Cargo. E todos esses deputados que faltaram, um ou outro está sendo citado como futuro membro da equipe do Wellington Dias. Então isso envergonha e entristece o parlamento do Piauí. É por isso que a comunidade, a sociedade, não tem mais nenhum motivo para crer, para ter a credibilidade e a crença do deputado do Piauí. Eu acho que, se eu estou envergonhado como deputado, eu imagino o cidadão, que os deputados tinham que estar presentes, mostrar a cara. Se ele é contra a PEC, que vote contra a PEC. Se ele é a favor da PEC, vote a favor da PEC. Agora, se esconder para não vir aqui, para não oferecer quórum, isso é vergonhoso. Nós queremos fazer a mesma coisa com o orçamento. Só votar o orçamento quando votar essa PEC. Porque votar o orçamento sem essa PEC, esse parlamento vai sair muito pequeno. Pois é. Não, a nossa postura, Douglas, é muito transparente. Eu, por exemplo, já na primeira votação, me ausentei do plenário e no dia seguinte expliquei que era parte de uma estratégia que é comum nos parlamentos. Em votações mais polêmicas, uma das maneiras de mostrar discordância em relação à matéria é negar o quórum. Como se trata de uma mudança da Constituição do Estado do Piauí, se exige um quórum qualificado, um quórum de 2/3. Portanto, 20 deputados têm que estar presentes. Querendo mais tempo para discutir a matéria, para encontrar uma maneira de permitir que os auditores não tenham esse prejuízo que estão na iminência de ter, sem provocar um prejuízo para toda a sociedade, que é este de acabar com o teto do salário do governador como teto do salário do servidor público, que é isso que está em jogo, viu, Douglas? É bem maior do que... Estão enfraquecendo a lei do teto. Sim, deputado, objetivamente, é interessante isso aí. O senhor explicar isso aí, porque tem setores, os auditores dizem que não vai dar despesa nenhuma para o Estado, não vai aumentar a despesa nenhuma para o Estado. O senhor acha que vai? Não é verdade. A despesa, digamos assim, é menor do que o prejuízo que eles terão se não houver a mudança, se não se encontrar uma solução. Porque eles vão perder uma gratificação de aproximadamente R$ 4.500. Se não, porque o Supremo Tribunal Federal mandou incluir todas as verbas recebidas como salário e, portanto, tem que entrar na lei do teto. Tem que comparar com o teto e, se passar, cai no redutor. Cai no redutor. Para ficar com o teto. Para ficar. Qual é o teto que a Constituição Federal marca para o servidor do Poder Executivo? O salário do governador. Aí é que é o problema. Isso é a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Eles querem mudar a Constituição Estadual, retirando os auditores fiscais do teto do salário do governador e colocando-os como
subsidiárias do teto do salário do desembargador. Portanto, vinculando uma categoria do Poder Executivo do Piauí ao salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Veja Deputado, aí. deixa eu lhe explicar aqui. Ou não? Eles estão dizendo o seguinte, que o teto nacional, servidor público federal, não é o salário do presidente da República. É o do ministro do STF. Por quê? Porque o presidente, ele não é servidor público. Ele não é concursado, ele não é de carreira. Ele é eleito e passa. Então o seu salário pode aumentar e pode diminuir a qualquer hora, dependendo dele querer. Já o ministro não, é de carreira. É um funcionário público. A mesma coisa... Mas é o ministro do Supremo ou o ministro de Estado? Não, do Supremo. Ministro Supremo. Isso eu não sei. O que é que eu sei? O que é que eles querem? Sim. Que aqui seja de magistrado. O teto de um magistrado. Aí, nesse caso, o desembargador. Porque o magistrado, ele é de carreira, é servidor público, é concursado. O governador não é. A tese deles é essa. O que é que o senhor acha? Mas veja, acho completamente equivocado. Eu jogo claro, já disse para o presidente do sindicato, dos auditores fiscais, perigosa. Porque outras categorias... Que indo à votação, teto. nós queremos um entendimento, Pedro. Queremos que o governador manifestou a intenção de conversar com a categoria, com seus representantes, para ver se encontra uma solução alternativa. Nós queremos, eu já comuniquei ao presidente, não encontrando uma solução, eu vou para o plenário na próxima terça-feira votar contra. É um equívoco querer pagar salário de servidor público do Piauí, tendo como referência o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não, é dos magistrados. Do Supremo Tribunal Federal, porque o salário do desembargador é 90,25% do salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Portanto, está amarrado. Na hora que aumenta o salário do Supremo, aumenta imediatamente o salário do desembargador. Não tem nem discussão. O Tribunal de Justiça nem discute o assunto. A questão é que o Estado não suporta financeiramente, é isso? Essa é a questão. Não é a legalidade, é a questão financeira. O que é que diz a Constituição Federal? Nos estados e municípios, para os servidores do Executivo, o teto é o salário do governador, nos municípios, o teto é o salário do prefeito. Aí a Constituição Federal excepcionaliza os defensores públicos e os procuradores. A Constituição Federal. E diz mais, existe a possibilidade de o Estado ou o município mudar, adotando um teto único, novo, que seria o salário do desembargador, mas um teto único. Portanto, está aí o risco. A mudança que estão propondo é inconstitucional, porque coloca só uma categoria. As demais categorias já estão se manifestando e vão irremediavelmente cobrar. Aí eu pergunto a você, Pedro, o Piauí, veja só a equação. Eu fui secretário de Planejamento, sou economista. O Piauí tem 1,7% da população, mas só produz 0,6% da riqueza nacional. Botando em números aproximados, é mais ou menos o seguinte, de cada 100 brasileiros, 2 moram no Piauí. Mas de cada R$100 produzido no Brasil, só 60 centavos é produzido no Piauí. Para que a gente tivesse a mesma renda da média do Brasil, era preciso que de cada R$100 produzido no Brasil, R$2 fosse produzido no Piauí. Para a gente ter R$20 mil por pessoa ano e não 8 mil como a gente tem. Enquanto a renda per capita nacional é mais de R$20 mil, a do Piauí é em torno de 8 mil. Essa é a equação que não pode ser desconsiderada na hora de definir as despesas do Estado, gente. Na hora de definir salários, na hora de definir a própria estrutura administrativa do Estado, na hora de definir o orçamento da Assembleia, do Tribunal de Justiça, nós não podemos esquecer que isso tudo vai ter que ser pago, não é com dinheiro de Brasília, não. É com o dinheiro da arrecadação do Estado, que incide sobre uma economia pequena, mas que tem que atender às necessidades de 1,7% da população. Então, querer pagar salários vinculados ao dos desembargadores é um equívoco que nós podemos estar cometendo. A sociedade, durante muito tempo, não adotou teto. O que aconteceu? Vocês lembram? Tinha funcionário ganhando super salários. Coincidentemente, uma época em que de vez em quando os salários atrasavam. Para todos os servidores. Se atrasar só para quem ganhava super salário, vá lá. Mas atrasava para quem ganhava super salário e para o miserável que ganha R$1.000, R$1.500, R$2.000. Ou mínimo. Ou mínimo, ou mesmo o salário mínimo. Então, é disso que se trata. Quem é governo não pode ficar jogando para a plateia como está fazendo o deputado Robert Rios. Quem é governo tem que ter coragem de dar notícia boa, mas também de assumir o ônus de enfrentar a responsabilidade de fazer uma discussão difícil. Como essa de dizer que se for a votação, o deputado Merlão Solano votará contra a quebra do teto do governador. Tem outra informação.
é de que, até dei a do bolso ontem, a do bolso de ontem, de que o governador Wellington Dias estaria propenso a conversar com a categoria, mas aceitando apenas para os ativos. E nós dissemos isso para o presidente da Assembleia. Fizemos uma reunião no gabinete da deputada Margarete, no dia anterior à sessão de terça-feira, na segunda-feira. Comunicamos a eles a intenção do governador Wellington de discutir com a categoria, pedimos a ele que adiasse a votação para dar tempo. Ele preferiu o confronto, então nós adotamos a estratégia de negar o quórum. Não tem nada de estranho. Em todos os parlamentos do mundo, uma das formas de manifestação de parlamentares é negar o quórum. Agora, quando quiserem o confronto, nós vamos lá votar. Eu, particularmente, já anunciei meu voto. Não tem segredo. Só antes, rapidamente aqui, por causa do tempo. Confronto ao botar a matéria em votação sem aceitar um pedido do governador eleito, que é quem vai administrar o problema a partir de janeiro. Por falar em governador eleito, está havendo aí um disse-me-disse no que diz respeito a datas que foram marcadas para as coletivas, tanto do governador Zé Filho, quanto do governador eleito Wellington Dias. Aí teve a nota da assessoria de Wellington Dias, se falou num desmentido, e aí a assessoria do governador Zé Filho também preparou nota dizendo o seguinte: o adiamento da coletiva do governador Zé Filho traduziu-se num gesto de gentileza ao senador, já que o mesmo é quem terá a missão de dirigir os destinos do Piauí a partir de janeiro e tem, por sua vez, recebido toda a atenção do atual governo no processo de levantamento de dados através da equipe de transição. Pretende o governador Zé Filho dar maior robustez à sua fala, já que será oportuna para dirimir dúvidas, eventualmente levantadas pelo governador eleito ou membros de sua equipe. O governador Zé Filho refuta qualquer tentativa de confronto entre ele e o senador Wellington Dias e reitera que não tem medido esforço para facilitar o processo de transição. Não obstante, a tentativa de alguns em tentar se aproveitar do momento para fazer terrorismo ou ainda se projetar politicamente. A coletiva do governador Zé Filho acontecerá na próxima semana de forma inadiável e será esclarecedora e tranquilizadora ao povo do Piauí, mesmo diante, como já disse, ele, das dificuldades históricas enfrentadas pelo Piauí. Que tanta polêmica foi essa, deputado, em relação a datas? Esse adiamento gerou... Como é que vocês avaliaram esse adiamento? Só, não se chegou a definir o dia exato, né? Eu imagino. O governador tem a intenção de manifestar publicamente a situação em que o Estado se encontra, de uma maneira organizada, portanto, o cuidado de conferir, pegar novas informações. As informações vão chegando paulatinamente, né? Mas está acontecendo como a mensagem diz aqui? Elas estão chegando. Está sendo facilitado, tudo direitinho? Elas estão chegando, mas é um volume muito grande de informações. A equipe que trabalha é uma equipe pequena, precisa mensurar e avaliar tudo. Todo dia chega uma informação nova, a gente tem que refazer, digamos assim, partes do relatório. Daí a dificuldade de marcar um dia e uma hora exata. Mas acredito que no momento oportuno o nosso governador irá a público, o eleito, né? E as informações são boas? Está melhorando? Não. As informações eu acho que não são cada vez mais preocupantes. Mas a nota aqui diz que o governador Zé Filho trará informações tranquilizadoras para o estado do Piauí. Pois é, eu espero que ele tenha alguma coisa que eu não tenha conhecimento. Eu espero, quanto menos problemas o governador Zé Filho deixar, nós seremos beneficiados, menos problemas teremos para administrar isso aí. Eu torço para que se verifique. Entretanto, eu não estou vendo isso no dia a dia, Douglas. Certo. Nem no comportamento do governo, nem no comportamento da Assembleia. O que eu estou identificando, na verdade, é uma operação que às vezes parece até intencional de criar o máximo de dificuldades para a próxima gestão. Porque, veja, quando você... vamos só trocar aqui, volta para mim aqui, o do deputado Merlong. Bora, Edmilson, ligeiro, porque tem o tempo aqui hoje. O microfone? Vamos trocar bem que as pés, tem que ver isso aí, meu filho, com antecedência, viu? Porque aí atrapalha, né? Vamos lá. Então, enquanto prepara aqui o do deputado Merlong, para a gente continuar essa avaliação do deputado sobre... Porque o deputado Roncalho disse que foram pagos, você falou hoje, não foi? Isso. 7 milhões de terceirizados, para os terceirizados. E que o governo já tem pronta a tabela para pagar novembro, o décimo e começar dezembro. O décimo começa a ser pago no dia 16. E termina dia 19. E termina dia 19. Ele disse isso, Roncalho. Ok, pois não, deputado, pode continuar. Pois estou muito preocupado, veja, o que a gente vê nos órgãos públicos não é esse quadro tranquilizador. A gente está vendo as escolas de tempo integral fechando meio-dia por falta de alimentação, falta de combustível, a gente está vendo as obras paradas.
as empresas de terceirizados se manifestando junto ao Tribunal de Contas e os funcionários também sem receber salários. E agora, por último, a fala do próprio secretário da Fazenda, dizendo que se não houver uma antecipação de receita, o salário de dezembro não está garantido, ou o 13º. Então, os sinais não são tranquilizadores. E o comportamento da Assembleia diante desse problema é menos tranquilizador ainda, junto com o governo. De repente, Pedro, a Assembleia foi tomada por um ativismo legislativo. A gente tem falado no ativismo judiciário, né? O judiciário invadindo as competências do legislativo. Pô, bom, passou-se 4 anos parado e, de repente, de outubro para cá, tudo quanto é lei, criando novos benefícios, alterando certas questões sem fazer as devidas avaliações, foi para a Assembleia. O grande líder dessa operação está sendo, ao que parece, o deputado João Madison. O deputado João Madison. Você vê, esse caso aí que nós acabamos de falar, dos auditores, mudar a Constituição no final de um governo sem fazer as devidas considerações dos impactos sobre o conjunto da realidade do Estado. Aquela lei da Previdência do IAPEP. Cadê o IAPEP? E o próprio gestor do IAPEP reconheceu que o buraco é da ordem de 122 milhões de reais, de sacados indevidamente do Fundo de Capitalização da Previdência, quando devia ter sido usado recurso da fonte 00, recurso próprio, para pagar os aposentados. E disse que se não houver uma reposição do dinheiro, não está garantido o pagamento dos aposentados. A Assembleia aprovou uma lei, assim a toque de caixa, transferindo essa obrigação para o futuro governo. Agora tem outras tantas leis lá, fazendo diversas alterações na estrutura de cargos da Secretaria da Fazenda. Uma das mais importantes secretarias do Estado do Piauí. De repente, no momento em que o governo que assumirá está ocupado, tentando esquadrinhar, coletar dados sobre a situação do Estado para projetar da melhor maneira possível o início do governo, corre dentro da Assembleia uma série de medidas alterando a legislação, sem que a gente tenha tempo, Feitosa, de mensurar os efeitos dessas alterações. Então, nós não podemos brigar com isso. Ao mesmo tempo, o orçamento. O orçamento sendo discutido assim sem maiores cuidados. Veja só vocês. O Tribunal de Contas pediu 18% de aumento, a Alep pediu 19%, o Ministério Público pediu 27%, o Tribunal de Justiça pediu 30% de aumento. Ora, o Poder Executivo está se contentando com 12%, na proposta que nos enviou. Ora, vocês terem uma ideia, o aumento real da receita no Piauí de 2012 para 2013 foi 5,7%. E de 2013 para 2014 até outubro foi de 5,25%. Estou falando aqui de receita realizada pelos dados oficiais da Secretaria da Fazenda. Como é que é possível imaginar que num Estado que está aumentando em termos reais a sua arrecadação, na base de 5%, 6%, se pode suportar pedidos orçamentários dessa magnitude? E tem gente sinalizando lá, bom, não vamos dar os 30% não, mas vamos dar 15%, 17%, 18%. É insuportável. Estão brincando com a situação do Estado do Piauí. Olha, a gente poderá voltar para uma situação que viveu em 2003. Nós gastamos 1 ano e meio para colocar o Piauí nos trilhos. O que nós encontramos? Salários atrasados, custeio paralisado, órgãos com péssima qualidade de serviço. Tivemos que gastar até o final de 2004 para reorganizar. Só em dezembro de 2004 o governador Elton Dias conseguiu, por exemplo, anunciar a folha anual de pagamento dos servidores para 2005. Mas nós gastamos 2003, 2004 quase todo para reorganizar o Estado. É isso que está na iminência de acontecer de novo. Por exemplo, se a gente não trouxer de volta a despesa com o pessoal para abaixo de 46,5%, veja só, não é só 49%, não, nós temos que trazer para abaixo de 46,5%, que é o limite prudencial. O Estado do Piauí continuará em 2015 na situação que está hoje, sem poder receber transferências federais. Quem é que administra o Piauí sem receber transferências voluntárias do governo federal para fazer investimento? Porque a folha consome quase tudo. A folha de outubro foi de 271 milhões de reais, quase 272 milhões de reais. Nós entregamos em 169. Eles agregaram mais de 100 milhões de reais por mês à folha de pessoal. Então, estão brincando de gerenciar o Estado do Piauí. O Estado do Piauí está na iminência de ter, na estrutura do Estado, um problema e não uma solução para os problemas da sociedade. Olha, infelizmente nosso tempo está esgotado. 1 minuto só. Deputado Merlong, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, até extrapolei um pouco,
Não, mas Não, esclarecedor. esclarecedor. Eu acho que o debate tem que acontecer e, através do debate, a população fica informada, né? Esclareceu muito bem. Muito obrigado pela presença mais uma vez, deputado Merlão. Um abraço, Feitosa. Um abraço. O senhor ficou meio Não, é assim, porque eu anunciei aqui um furo e... aí nós furamos. Foi a notícia da notícia. Bota a mão hoje. É diferente, não tem notícia da